boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha, que está agora assistindo esse vídeo em que estamos falando sobre gestão de ativos, gestão de ativos físicos, né? O pessoal da área financeira já gosta desse termo, gestão de ativos. Gestão de ativos físicos, que implica um conceito bastante amplo, que inclui manutenção predial, manutenção industrial, gestão de facilities, uma série de serviços e fatores que ajudam a melhor operação, manutenção e qualidade da utilização dos ativos ao longo de sua vida útil. Eu sou Paulo Walter, para quem não me conhece, eu sou um profissional da área de manutenção, com mais de 40 anos de experiência em gestão de ativos físicos e que tenho cometido alguns programas, né, vídeos, podcasts e material nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, né, e pelos canais que você agora está me acompanhando. Essa apresentação de hoje tem o patrocínio, um gentil patrocínio da Fractal, né, uma empresa que tem nos apoiado bastante na disseminação de conhecimentos e na transmissão de ideias democraticamente diluídas para quem se interessa por esse tema que a gente trabalha, né? Fractal, com 2 T's. Se você está em busca de uma boa solução de software para a gestão dos seus ativos, pense Fractal, pode ser uma grande possibilidade. Dá uma entradinha no site da Fractal, tem todas as informações, não vou me delongar sobre isso. Bom, como já temos feito em episódios anteriores, eu estou acompanhado hoje aqui do meu fraternal amigo Paulo Trombaco. Paulo Trombaco, eu estou em Joinville, na bela e Santa Catarina. Onde você está, Paulo? Linhares, Espírito Santo. Temos mais Estou de aqui 1.000 na minha quilômetros cidade. longe da sua cidade? Sim, estou aqui longe da minha cidade natal, digamos assim, mas na cidade na qual resido hoje, graças à minha maravilhosa esposa que me trouxe para cá. Beleza. Quem é Paulo Trombaco, hein? Então, primeiramente, né, me apresentando e boa madrugada, boa noite, boa tarde, bom dia a todos, né? Estamos aqui mais uma vez participando do Paulo Talks. Me chamo Paulo Trombaco, tenho aí mais ou menos 22 para 23 anos de experiência em gestão da manutenção, um pouco menos da metade disso na área técnica, trabalhando como mecânico de manutenção, e mais ou menos essa segunda parte trabalhando com gestão de manutenção, mais da parte teórica, da parte de gestão como um todo, desde a implementação da manutenção de PCM, de processos, indicadores, softwares, sistemas, treinamento, toda essa parte mais dedicada à gestão, dando mais ou menos aí quase 23 anos na área da manutenção somente. Técnico mecânico e engenheiro mecânico formado até o momento. Muito bem. Você está ultimamente, né, como dizem nos espanhóis, involucrado, envolvido, comprometido na área de engenharia de confiabilidade, né? Exatamente, fazendo alguns trabalhos um pouco mais dedicados a essa parte agora, né? Um pouco mais com essa parte de análise de dados, construção de dados, engenharia de manutenção, com o SAP mais precisamente. Isso, você virou um banqueiro. Em parte, sim. Porque o sujeito que trabalha com banco de dados é um banqueiro. Um banqueiro, exatamente, Né? E dados são ouro. Né? Nós sabemos disso. Os dados são ouro na nossa atividade. Com certeza. Desde do mais dado básico de cadastro do ativo físico em si, de toda a sua composição, de todos os seus pequenas partes que o compõem, né, até a entrega do produto final de cada equipamento tem a sua particularidade. Todos esses dados são extremamente vitais para a gestão da manutenção e para uma confiabilidade consistente. Eu estava hoje, durante a parte da tarde, estava mexendo em alguns grupos de WhatsApp,
passeando um pouco, né? Que você sabe, eu trabalho em sistema de home office, também faço consultoria, mas aí estava pesquisando sobre diversos assuntos que aí parei numa conversa lá num grupinho importante, um grupo de planejamento e controle de manutenção, e um dos profissionais colocava que estava precisando de ajuda para que ele conseguisse chamar a atenção, estimular um pouco mais o prestigiamento da área de planejamento e controle de manutenção. Esse meu PCM não está sendo valorizado como deveria. Qual a receita para se valorizar o PCM, Paulo? Bom, se eu não estou enganado, eu participei dessa discussão num dos grupos, ou era um outro grupo com o mesmo intuito de discussão. O que eu gosto de brincar muito, né? Até soltei esse comentário no grupo. Para a gente poder valorizar o céu, nós precisamos conhecer o inferno. Se eu não conheço o inferno, eu nunca vou valorizar o paraíso, porque eu nunca vou ter a visão do oposto. Para a gente poder conseguir transpassar a importância da necessidade da área de planejamento e do quão vital ela é para a gestão da manutenção, e para esse pessoal de fora entender, o que eu preciso fazer? Eu preciso demonstrar para eles, eu preciso trazer eles para dentro da área, nem que seja momentaneamente, para dar um retrato, um panorama geral de como são todos os processos dedicados à gestão da manutenção, envolvendo os processos de confiabilidade, para eles tentarem entender a magnitude da nossa área e não achar que são somente pessoas sentadas atrás de um computador imprimindo ordem de papel para ele poder ser executado. Exatamente. Eu costumo, nas minhas palestras, nas minhas conversas, no campo, enfim, onde me dão a oportunidade de falar, que o pessoal tem que prestar atenção na sigla, um pouquinho mais expandida: planejamento, programação e controle. Para o prestigiamento do PPCM, o pessoal se preocupa muito com o planejamento, mostrar o que está fazendo. Olha, estou fazendo isso, a programação está assim, está assado. E se esquece que a parte vendável do trabalho, aquilo que a gente apresenta, que a gente faz o marketing, que a gente mostra os resultados, é o C, é o controle. Então, se você não tem uma demonstração dos finalmente, ou seja, quando a gente mata a cobra, não é mostrar o pau, é mostrar a cobra. Eu mato a cobra e mostro a cobra, né? Para usar um ditado politicamente incorreto, né? Mesmo sendo uma cobra, a gente não tem que matar nenhum bichinho hoje em dia. Perfeito. Mas usando um dito esse popular, ditado, esse dito popular antigo, né? O controle é que mostra os resultados e para que está, o que e para que está contribuindo para os objetivos da empresa, né? E aí, na minha opinião, Paulo, temos um negócio bastante interessante, que é como se faz para trabalhar com planejamento, que exige, né, o pensamento, exige a formação, o entendimento e a experiência. Quando você tem gente, desculpa, fantasticamente boa de computadores, de uso de sistemas, já nasceram com o celular na mão, que são as geração Z, né? Assim, essa geração mais novinha, o pessoal que nasceu de 1990 para cá, né? Que tem hoje aí na faixa dos 30 anos ou um pouco menos. Como é que faz para a gente pegar esse pessoal que tem essa agilidade, mas não tem a experiência, e fazer eles serem contributivos para o resultado do PPCM? Se eu fosse dar uma dica, dar uma ideia, né, seria tipo assim, tentar convencê-los ou tentar demonstrar para eles como as coisas funcionam de maneira muito mais prática. Porque, tipo assim, qual que é a minha percepção? Eles têm o conhecimento de muitas informações, baseado na evolução da disponibilidade de informação hoje em dia. Tudo está a um arrastar de dedos, né? Mas aquela informação, aquela linha de texto, aquela imagem, aquela foto, ela não chega nem perto de você olhar aquilo funcionando em campo, para você olhar como que ele se comporta, né? Então, tipo assim, tentar tirar um pouquinho a parte digital desse dia a dia
e tentar transpor isso em ações práticas em campo, para ele entender realmente como um equipamento funciona. Porque se nós voltarmos nas gerações anteriores, esse era o caminho tradicional. Primeiro você aprendia a desmontar, a montar o equipamento, a ver como ele funciona fisicamente. Depois que você já conhecia de como ele funciona, às vezes nós migrávamos para o digital, para ver um manual, né? Para ver como ele era composto, tipo de parafuso, tipo de metal, qual era a composição química dos materiais que compõem aquele equipamento, né? Hoje em dia a gente tem um processo reverso. Como a gente tem todas as informações digitais de maneira muito fácil, nós achamos que lendo isso nós conseguimos ter todas as informações do equipamento. E nem sempre é assim, ou dos ativos como um todo. É tentar transportar eles para a realidade de campo, para entender o funcionamento prático dos ativos. Exatamente. É uma turma, né, Paulo, que está muito acostumada com essa questão. Ainda há pouco a gente estava falando no grupo de WhatsApp. Né? O WhatsApp é um negócio recente, mas para muita gente é como se ele sempre tivesse existido, não sabe como sobreviver sem o WhatsApp. É o grupo da família, é o grupo do trabalho, é o grupo do PCM, é o grupo do PCM, mas sem o chefe. Exatamente, perfeito. E todas essas modificações. Eu sou do tempo da comunicação molecular, não é? Porque quando você queria mandar uma mensagem, você mandava um moleque lá, entendeu? Então, Manda o moleque lá. era a comunicação molecular, mandava um moleque lá levar a comunicação. Então, às vezes, um profissional se dirigia ao campo e ele tinha dificuldade porque tinha esquecido uma ferramenta, uma peça, e aí o ajudante era uma espécie de moleque, né? Entre aspas, né? Para não ter nenhum problema com relação a ser politicamente correto, mas o ajudante era um moleque lá. Vai lá, moleque lá, levar a informação que eu preciso. Né? Várias vezes eu recebi na minha sala um ajudante iniciante de carreira, né? Um pessoal ainda bastante recém-saído da escola, mas com pouca instrução, e ele vinha buscar uma chave, que era uma chave desse tamanho. Chave de boca desse tamanho. Então, a gente tinha que... Peraí, por favor, é desse tamanho, mas deixa eu medir com o seu polegar de acordo com o meu aqui, para poder, de acordo com o moleque lá, a comunicação molecular, poder fazer a coisa acontecer. Manutenção é uma coisa muito, muito dinâmica, né, Paulo? E eu fico pensando como é que estaremos daqui a 5 anos com tanta disruptura. Então, eu tenho um pouco de, digamos assim, receio. Em que sentido? Eu acho que a parte de gestão, nós temos uma tendência a uma evolução muito grande e podemos, a qualquer momento, dar um salto muito grande na qualidade da gestão. É uma sensação que eu tenho. Em contrapartida, pegando o gancho do que você falou do nosso primeiro bate-papo, nossa primeira enquetezinha desse vídeo, eu não sei como vai ficar a gestão prática da execução da manutenção. O quanto nós vamos evoluir nesse cenário de, de se as boas práticas da execução prática das atividades de manutenção vão conseguir evoluir na mesma velocidade que a gestão de dados. Então, se alguém perguntasse o que vai ser daqui a 5 anos da execução técnica, infelizmente hoje eu não consigo desenhar e ter uma ideia de como seria, em função do time que está entrando ser um time muito mais digital, muito mais teórico, né? E não tão prático no conhecimento de tudo em geral. Não estou falando só de manutenção, mas de um conhecimento prático geral da vida. Eu acho que a união da experiência com a boa formação sempre é uma boa receita. Sempre teve sucesso até aqui, e acredito eu que vai continuar acontecendo. Mas entendo eu que para algumas atividades, para alguns tipos de processos, a mudança vai ser radical. 5 anos, muita coisa, né? O que no passado a gente esperaria 10, 15 anos de mudanças, agora elas vão acontecer muito mais rapidamente. Eu diria que essa história da inteligência artificial, e junto com todas essas mudanças comportamentais que a gente estava falando, sobre as gerações X, Y, Z, os baby boomers, etc., etc., é que
para cada uma dessas gerações, há um ferramental adequado e mais confortável de se utilizar, né? Só que com essa explosão da tecnologia, não só na área de manutenção, mas em outras áreas, é mais ou menos parecido com o tsunami. Todo mundo sabe, né? Depois dos grandes desastres veiculados pela televisão e horrivelmente sentidos por todos e observados em grandes catástrofes, né? Que o tsunami se caracteriza por um recuo do mar, né? Um recuo do Perfeito. mar, Uhum. vem aquela seca. Por quê? Porque quando há uma erupção, né, no fundo do mar, há uma absorção da água e depois essa água volta em grandes ondas, causando uma grande catástrofe. Nós estamos vivendo neste momento o refluxo. Todo mundo sabe que tem um tsunami chegando. Só não Chegando. sabemos, só não sabemos o tamanho das ondas que vão bater, né? Mas dizer que eu não sabia, eu não tinha previsto, só quem não, né, tiver absolutamente alheio do que está se passando ao nosso redor. Perfeito. É. Me diga uma coisa, você que é um profissional, né, muito bem formado, por isso é que você hoje está na área de engenharia de confiabilidade, virou banqueiro, está cuidando do banco de dados aí, né, levantando todos os dados possíveis, porque dados eles precisam ser trabalhados, guardados bonitinho para virar informação. Né? Perfeito. Dados, tem um monte de dados por aí. Agora, depois que você junta, arruma, aquilo vira informação. Mas não vira decisão. A informação serve de suporte para a tomada de decisão. Né? Perfeito. Então, eu queria, colocando assim, pegando você de chofre, eu gosto muito disso, né? Nas nossas conversas, eu adoro pegar você de surpresa. Assim. Me fala o que você acha, se você tem alguma experiência sobre essa diferença, né? Da percepção que as pessoas têm que ter, de que ter dados é bom, mas sem estarem arrumados, não vira informação. E sem informação, não se toma decisão. Perfeito. O que eu gosto de comentar muito a respeito disso é, além de você ter o dado em si, e você ter um dado bom já é um, um sinal que você tem uma estrutura, que você tem procedimentos, e você tem etapas que fluem de maneira consistente, que lhe garantem dados consistentes. Para Isso aquisição se... desses dados, para guarda desses Perfeito, dados. entendeu? Você pode pegar um sistema completo de manutenção, top de linha, com tudo que é recurso, mas se ele não está devidamente estruturado para receber as informações que seus equipamentos lhe proporcionam, que os seus técnicos lhe proporcionam, o seu banco de dados vai ser ruim. Então você tem que ter um sistema robusto, né, com as portas de entradas dessas informações necessárias para a gestão da confiabilidade e alimentar. Uma vez que você tem os dados, você tem que começar a organizá-los, tratá-los, né, de forma racional, porque eles possam te servir de base. E uma vez eles tratados, é você construir as suas métricas de dados. Lógico, muitas métricas são padrões, nós não vamos inventar a roda, mas muitas métricas podem ser adaptadas em função do seu ramo de negócio e do que é mais interessante para a sua empresa gerir e identificar quais são os pontos de concentração de desvios ou de situações. Então a empresa vai receber as informações que é o que você comentou. A decisão vai partir em função da informação passada. Então, e aí a gente consegue estruturar isso aí. Beleza. É o que eu sempre digo, né? Se você quer ser um bom atirador, é bom você ser um bom entendedor das armas que você vai utilizar. O sujeito que usa arco e flecha, é especialista em arco e flecha, e tem excelentes índices, pode se tornar um atleta, pode ser até um atleta olímpico. Se você pegar esse sujeito e sair dali e levar ele para um stand de tiro com armas, o resultado não será o mesmo. Estamos Com falando de certeza. tira, mas com instrumentos completamente diferentes, com perspectivas e condições, né, de exercício completamente distintas. Né? Então, Perfeito. processo a cada situação, uma adequação. Né?
E eu volto ao ponto inicial do que seria o mote, né? A gente fica aqui com essa nossa conversa tão boa que a gente viaja, né? E vai falando sobre mais diversos assuntos. Mas o tema que eu tinha combinado com você antes da gente começar a gravar era falar sobre o conflito, não o conflito, mas essa questão da gestão que toda equipe tem que ter quando você tem gente de diversas gerações, de idades diferentes, convivendo no mesmo ambiente, teoricamente todo mundo trabalhando no mesmo sentido, no mesmo objetivo. Na sua empresa, nas suas recentes experiências, né? Você tem se deparado com isso aí? Porque o Brasil é composto de muita gente jovem, né? E o mercado tem bastante movimentação. Sim, perfeito. Eu posso pegar um pouco da minha experiência de 2022, que foi meu último período como consultor, onde eu tive um pouco desse conflito saudável, digamos assim, dessas diferenças de gestões, de gerações, tá? Onde eu tinha um time de campo e um time de liderança de gerações anteriores, né, com uma idade um pouco mais avançada, e tinha engenheiros de manutenção, analistas e planejadores muito mais novos, né? Onde eles tinham muito mais facilidade, às vezes, na interpretação de uma informação, conseguir pegar ligações entre dados que eram fornecidos pelos técnicos. Então, os técnicos traziam de campo essa informação A, B, C e D, mas não conseguiam fazer correlações entre elas. Mas eles sabiam o porquê da área desse jeito, o porquê da B, da C e da D. Então ele tinha o controle do processo, mas ele não conseguia, às vezes, extrair mais informações ou possibilidades com aquelas informações. E aí você pega os mesmos dados coletados pelo time mais experiente em idade e joga aqueles dados na mão de pessoas mais novas, com outras visões, com outros modos de enxergar a vida e de trabalhar os dados, seja em Excel, seja com inteligência ou com outros softwares, com as mesmas informações, eles extraem outros pontos de vista. Então, o que é o bom do gestor hoje em dia? É conseguir identificar essas discrepâncias e focar as pessoas nos seus melhores resultados de destaque para que a empresa como um todo consiga evoluir. Com certeza. Isso é muito importante. Eu sou, como você sabe, né? Você é meu amigo, você sabe que eu sou muito chegado em séries, em cinema, eu gosto muito de filmes, né? E um dos meus filmes favoritos da minha. Não sei se chama playlist, playlist é de música, né? Seria movie list, né? Move list. A lista de filmes, está a trilogia De Volta para o Futuro. Sim. Né? Em que uma casca de banana alimenta um carro, né, que faz uma transformação nuclear para poder alimentar um carro do futuro. Né? Exatamente. Então, eu diria o seguinte, que a casca de banana que nós temos hoje na nossa frente pode ser muito útil na frente, lá, né, lá no futuro, o que vai alimentar os reatores nucleares daquilo que a gente vai estar pilotando. Então, a pergunta que não quer calar é: estamos de volta para o futuro? Boa pergunta. Digo assim, eu acho que poderemos, olhando falando por mim, digamos assim, né? Se eu olhasse 20 anos atrás, a minha entrada na área da manutenção como estagiário de manutenção, 20 anos à frente, até porque, olhando um pouco da perspectiva, até dessa parte de, como posso dizer, de filmes, essa parte de entretenimento, em tese hoje, nós já estaríamos com carros voadores. Então, quando a gente estava, eu, tipo assim, no meu caso, aprendendo o que era uma fábrica, uma indústria, um CLP, toda essa parte estrutural de empresas, quando eu era estagiário ainda, 25 anos à frente quase, né? Eu já imaginava um cenário totalmente complexo, desculpa, né? Bem mais avançado e bem mais complexo. Não necessariamente se traduziu em tudo que eu esperava, né? Houve evoluções mais gritantes num setor e outros setores estão exatamente da mesma forma, né? Então, o futuro pode ter sido alterado por alguém que voltou e falou, não, isso aqui não é bom, voltou lá, mudou alguma coisinha e manteve isso igual, modificou só isso. É difícil saber. Mas a pergunta é
É uma pegadinha boa. É uma pegadinha boa. De volta para o futuro. Eu diria, um pouco de soberba, talvez, da minha parte, que o profissional de manutenção é aquele que está diante de grandes desafios, talvez até um pouco mais do que os demais setores das indústrias, das empresas. Porque o profissional de manutenção, né, perdão, ele tem que correr atrás daquilo que chega para ele, né? Então, cada vez mais os profissionais são envolvidos nos projetos, né? Os profissionais oriundos da manutenção, eles, com a sua experiência, eles são envolvidos em novos projetos, em novos trabalhos, mas ainda assim tem aquela dificuldade. Você sabe, né? Quando você está chegando lá na loja para comprar né, o seu sistema lá a sua televisão Smart 160K, enfim, um troço espetacular. Você bota a caixa nas costas, quando você chega do lado de fora da loja, lá atrás, no almoxarifado, está chegando outro tipo de televisão mais moderna que aquela que você acabou de comprar. Perfeito. Né? O futuro não perdoa, né? A modernidade, não, ninguém vai parar, né? A tecnologia chegou, o estado da arte é esse, e daqui não passa. Pelo contrário, precisamos todos os dias estar atentos. E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, os primeiros planos de manutenção que eu fiz foi com o Xerox, né? E a gente fala Xerox porque, na verdade, foram as primeiras copiadoras que foram, né, entregues no mundo inteiro e virou uma marca, um brand que apelida aquele tipo de equipamento. E eu precisava ter autorização para poder imprimir os planos de manutenção que eu distribuía para mecânicos e lubrificadores, como eu já contei em episódio anterior. Mas hoje, né, tá tudo aqui, tudo na palma da mão. Você tem o celular bonitão, tá com tudo aquilo que você precisa a tempo e a hora. Então, até quando você faz algum tipo de instrução, quem recebe essa instrução pode te contestar fazendo uma pesquisa, né? Com Então, certeza. essa questão que você falou sobre a questão da informação, de ela ser democraticamente disponível e utilizável por todos, é que é o grande mote dessa volta para o futuro, na minha opinião. Com certeza. Só precisamos ter um certo cuidado sobre isso, né? Porque aí é apenas questão de opinião, que eu nem poderia falar que é tanto a respeito da nossa área da manutenção, que eu, pelo menos pela minha experiência, acho que acontece pouco, né? Mas o fato de você ter muita coisa disponível hoje, eu vou fazer uma analogia com alguns médicos meus amigos, né? Que todos os pacientes deles hoje já chegam no consultório sabendo da sua própria doença. Ele até pergunta, mas se você já sabe que é tudo isso porque você pesquisou na internet ou porque você está aqui? Né? Então, tipo assim, na manutenção, pelo menos pelo que eu consigo, a gente ainda não chegou nesse nível de automedicação de todo mundo sair deduzindo que são todos os problemas e de como solucionar tudo de maneira sozinha, né? Como acontece muito na medicina, né? Tanto que o Brasil é um dos países líderes em automedicação, né? Então, o famoso Dr. Gente... Google. Perfeito, exatamente, entendeu? O Google sabe tudo e tem aquele velho ditado, tá na internet é verdade, né? Então, né? Com a manutenção, infelizmente, a gente ainda, pelo menos que eu volto a dizer, eu não percebi nada nesse cenário de você chegar e tá com algum problema de manutenção de equipamento, algum técnico falar assim, não, mas eu vi no Google que o problema dessa bomba é porque a energia elétrica lá no vizinho tá ao contrário do que tá aqui dentro. Pelo menos eu não percebi isso até hoje, né? E espero que não venha, né? Eu sempre digo, viu, Paulo, que a vida profissional da gente é mais ou menos como no filme do Tarzan. Muitas das pessoas que estão nos assistindo, acho que nunca assistiram o filme do Tarzan, né? Tarzan foi aquele homem branco que se perdeu na selva quando era criança e foi criado pelos macacos, pelos grandes gorilas, né? Engraçado que o gorila anda, mas o Tarzan aprendeu a andar de cipó, né? Coisa que o gorila não podia ensinar, porque nenhum gorila anda de cipó, né? Mas o Tarzan andava de cipó.
E a pergunta que sempre todo mundo tem que fazer é o seguinte: o Tarzan usa sempre os cipós que ele já conhece, que ele já testou. Ele não anda se pendurando em qualquer cipó, né? Então, até para fazer o movimento andando de cipó, ele usa a experiência e já fez aquele caminho algumas vezes, né? Com certeza. É isso Tem aí. que saber onde ele está se apoiando. Onde ele se pendura. Onde ele se Isso pendura, aí. exatamente. É isso aí. Paulo, suas considerações finais na nossa conversa fantástica, deliciosa de sempre. Bom, mais uma vez, agradecendo, como sempre, aí a oportunidade, né, para a gente poder bater um papo, né? E em breve virão mais aí. A gente vai começar aos poucos aí, estruturar um pouco mais as nossas conversas aí dentro do Paulo Talks, né? Estudando mais os nossos assuntos e trazendo sempre mais informações e mais novidades para vocês, para a gente poder fazer parte desse bate-papo e dessa interação com os nossos amigos da manutenção. Mais Isso uma aí. vez agradeço e estou à disposição para quando precisar. Paulo, você sabe que um dos motivos de eu ter convidado você para participar disso é, primeiro, você é um profissional que eu respeito muito pela qualidade do seu trabalho, pela sua experiência, pela sua formação, mas também pelo bom humor com que você enfrenta todas as vicissitudes, né? E se torna um parceiro fantástico para essa nossa conversa, que pretende, né? Nós temos a pretensão de falar de coisas sérias com alegria, não é isso? Com certeza, entendeu? É isso. Temos sempre que tentar extrair o máximo das coisas boas da vida e assim poder enfrentá-la de uma maneira muito mais tranquila e harmoniosa. E agradecer pela possibilidade de poder compartilhar isso com os nossos amigos, né? Com Obrigado, certeza. Paulo. É Bom, nóis, chefão. pessoal, falou. Pessoal, muito obrigado por você ter estado com a gente até aqui, né? Espero que tenham gostado dos assuntos que nós trouxemos aqui, né? Se você tiver alguma sugestão, alguma solicitação, alguma recomendação e queira nos fazer, fique à vontade, utilize os nossos pelas redes sociais e nós estamos à disposição. Esse trabalho que é feito aqui com uma grande parceria da Fractal, né? Eu tenho que agradecer pelo suporte que essa grande empresa internacional nos oferece, né? Em função dessa sua missão que ela tem de facilitar a vida dos profissionais de manutenção, seja no nível de gestão, seja no nível de execução, com uma boa tecnologia da informação, e isso está presente aqui, perdão, na nossa conversa. Eu sou Paulo Walter, esse foi mais uma conversa minha com Paulo Trombaco, o Paulo Talks. Muito obrigado por ter estado conosco até aqui e voltamos aos bons assuntos que a gestão de ativos e a manutenção e a gestão de carreiras e uma boa qualidade de vida podem nos propiciar. Até a próxima!